Olá, a forma como a gente lida com o corpo, a trajetória da nossa postura no dia a dia, para o bem e para o mal, determina ou pode determinar a forma como a gente vai lidar com essa fantástica máquina chamada corpo humano. A gente vai conversar muito sobre isso hoje com a Laura Karen Kaufmann Fidalgo Karamaski. É isso? É isso aí. Obrigado por atender nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Laura, essa é uma forma da gente conversar sobre experiências de vida e trajetórias e dividir com o público que está do lado de lá as nossas próprias relações da forma como a gente vê a vida. A gente chama todo mundo de atores sociais aqui, em certa medida, né? Então agradeço você ter vindo aqui. Todos temos uma memória afetiva de infância, em alguma fase da infância. Ou é um cheiro, ou é um gosto, ou é um tombo, ou é um grito, ou é um medo, ou é algo fantástico. De bate pronto, qual seria a sua? Praia, talvez. Praia, para mim, é uma coisa muito especial. Mas você é paulistana. Sou paulistana. Então é no litoral paulista mas já, essa imagem primeira do mar? Eu fui nascida em São Paulo, mas criada há muito tempo no Rio de Janeiro, assim, de férias e etc. Então eu tenho grande paixão pelo mar. Tá. Por que educação física, quando você ainda estava lá muito jovem? Bom, eu sempre gostei muito de esporte, então assim, e sempre me machuquei muito, então eu jogava, praticava N esporte, sempre fui, assim, discretamente atleta. Foi alternando, tipo atletismo, vôlei, como é que foi com você? Principalmente voleibol foi a minha grande paixão, mas eu sempre nadei muito também, então assim, tinha o esporte como aliado à minha vida, né? E na medida que eu fui praticando muita coisa, fui me machucando. Então eu fui fazendo muita fisioterapia e aí eu fui me encantando pela fisioterapia. Então foi esse o caminho. Educação física que você fez em São Paulo? Educação física eu fiz em São Paulo e aí eu fui para fisioterapia, assim, meio que imediatamente depois eu já entrei na Federal de São Carlos e já peguei o embalo da fisioterapia. Porque você quis já inevitavelmente adequar as duas coisas, entender o corpo, como é que você pode usar ele também, como é que você pode ajustar ele? Eu tinha uma história muito grande de dor no joelho na fase de jogar voleibol. Ok. Então eu fazia muita fisioterapia para manter meu joelho bom. E aí eu fui entendendo que assim, que a organização do corpo era fundamental para eu ter a minha articulação saudável. Então eu tinha dois caminhos, ou entrar em várias cirurgias, isso e aquilo, ou achar um caminho que eu mantivesse realmente a minha articulação com uma boa sobrevida e muito bem, até hoje nunca operei e assim, mantenho uma articulação muito saudável, mas tinha que fazer um caminho diferente. Ao conversar sobre a sua trajetória e as questões que você se ocupa como profissional já há bastante tempo, a gente vai acabar fazendo vários recortes aqui. Um já que me vem à cabeça para comentar contigo, você passou pela academia, está falando da universidade, mais de uma área, é de que o leigo pode achar que tem uma contradição do seguinte conceito. Esporte em alta performance, eu vou na exaustão e aí, de outro lado, o sedentarismo também é horrível, como se sabe, para a vida. Porém, se eu exijo muito dessa máquina, também eu tenho prós e contras nas duas relações. O que você pensa disso? Então, hoje em dia, o esporte de elite judia muito do atleta, né? Infelizmente, porque para ele poder, o volume de treino, o volume de, assim, então assim, a maioria dos atletas se lesionam muito, né? Então, o pessoal que corre demais, joga demais, passam por diversas cirurgias, a gente vê o pessoal ginástica olímpica, etc. Então, assim, a alta performance realmente testa o corpo no seu limite. Agora, o sedentarismo também é péssimo. Então, a gente vê, hoje em dia, os estudos que dizem em relação até a evitar processos neurológicos, doenças do tipo Alzheimer, a importância de se ter força nas pernas, né? O quanto é fundamental o indivíduo ser ativo. Então, a atividade física eu diria que é perfeita, mas entra num conceito de que você tem que pôr o seu corpo para funcionar, mas evitar o overuse.
Articulações e músculos, desses componentes todos que a gente tem de tendões e fazer tudo isso funcionar de forma adequada, né? Você tem um conceito, para a gente começar a entender que, se a pronúncia estiver irregular, você me corrige, que é Soyer. É uma técnica belga, embora pareça uma palavra francesa aí que você contava. O método Soyer, ele surgiu no Brasil através de um francês, que é o Richard Button. Ele foi um discípulo do Raymond Soyer, que era um belga, né? Ele já é falecido, faleceu em 2018, mas no Brasil ele entrou em 99 aqui, né? E esse belga, ele teve junto com um médico que era o Max Ruel, eles tiveram uma interpretação do funcionamento da máquina humana em relação ao ajuste articular. Então, eles entenderam o seguinte, que na medida que você tem problemas nas articulações e nos tendões, né? Então, as tendinites, que é a inflamação do tendão, né? As artroses, N inflamações estão relacionadas ao mau alinhamento articular, né? Então, na medida que eles entenderam que eles tinham que achar maneira de fazer com que aquela articulação ela entrasse simplesmente um pouquinho mais no eixo, entendeu? Então, se eu tenho, né, a gente pega aqueles indivíduos que você bate o olho no joelho, o joelho ou a perna é um pouquinho mais arqueada, que a gente chama de pernas varas, ou então o joelho é mais no formato de X, que é o tal do joelho valgo. Tudo isso é desalinhamento. Então, tem uma natureza genética, ele tem um padrão genético, só que às vezes ele também tem um uso que vai favorecer, aumentar ainda mais esse padrão genético, então ele vai cada vez mais evoluir para uma perna um pouco mais torta, e isso vai levar o joelho a uma condição de artrose, né? Aí eu vou ter uma condição múltipla aí de vários vetores, tanto para o diagnóstico inicial daquele problema específico de alguém, tem sua trajetória de vida, a forma como a gente conduziu esse tempo, e outra de várias possibilidades de encaminhamento. Quando você vê um indivíduo que vem com uma história de dor, na realidade é uma somatória, né? Tem o padrão genético dele, tem a maneira como ele usa o corpo, tem a maneira como ele lida com a própria dor. Então, assim, porque às vezes as pessoas querem soluções imediatas, então tomam analgésico, mas continua usando aquela articulação num padrão ruim. E na maioria das vezes, essas dores que surgem, elas não estão relacionadas a uma situação de trauma, porque ela não sofreu uma queda, um tombo ou um acidente, nem nada. Não, é o uso do corpo ao longo da vida, da sua trajetória de trabalho, que vai levando a essa inflamação e essa patologia articular. E como ela sai dessa situação? É aí que o método Soyer entra, né, em que ele vai fazer uma análise, eles chamam também de fisioterapia analítica, né, porque você vai analisar essa articulação e entender exatamente a morfologia do indivíduo, né, em que situação ele se encontra, como ele usa aquela articulação que está sofrida, que está, entre aspas, patológica, né, qual é o padrão que ele usa, o quanto ele usa, como é que é a sobrecarga que ele está vivendo lá e como a gente vai conseguir ajudá-lo levando a um realinhamento e uma reorganização para que ele use o corpo dele de forma saudável. Aí eu posso utilizar, por exemplo, a gente vai citar alguns desses fatores aqui, o RPG, também como um fator de como eu uso no dia a dia, não digo para o tratamento, de reposicionamento da forma como eu estou lidando com a minha máquina aqui. Muitas das nossas terapias hoje, como fisioterapeutas, estão exatamente na busca da reeducação. Então, assim, o RPG ele surgiu de uma ideia do Philippe Souchard, que é um francês, né, que vem de encontro principalmente a reorganização da coluna vertebral, né, porque na medida que as pessoas usam mal a sua coluna, desenvolvem patologias como hérnia de disco, às vezes hipercifose, né? Ou no indivíduo mais idoso, ele usa tão mal a coluna que ele vai sobrecarregando a base da coluna, então ele tem um estreitamento do canal medular, que a gente chama de estenose de canal, tudo isso gera dor,
né? Então, é uma reeducação que ela foi muito, ela tem uma visão sistêmica também, então todas essas técnicas têm essa ideia da integração do corpo, de você fazer uma boa distribuição, desde o peso corporal, da maneira como você se senta, da maneira como você usa seus membros, né, braços, pernas, pés e etc., mas o método Soyer, ele é um pouquinho mais, assim, ele entra numa especificidade. Okay. Você trata uma inflamação de cotovelo, uma inflamação de punho, inflamação articular dos dedos. Vou em pontos específicos, você entendeu? então? Porque assim, ele desenvolveu técnicas que são muito suaves, muito sutis. Então, por exemplo, a artrose dos dedos, né? Antigamente, vou dar um exemplo lá antigo, porque ele exemplifica muito bem. Havia uma patologia que era o mal dos cocheiros, porque os cocheiros ficavam segurando a rédea o tempo inteiro nas carruagens, e aí a mão ela entrava, era tanto tempo de força em flexão, que ele não conseguia mais abrir a mão, e ele não conseguia mais fechar a mão, então ele perdia a função. Então, chamava-se o mal dos cocheiros, né? Okay. Como nós temos uma vida que leva a muito padrão flexor, então isso, eu dando um exemplo extremo, né? Mas as pessoas começam a desenvolver problemas de padrões flexores, é o mais comum das articulações das mãos. E aí o que acontece? Aqui nós temos 3 ossinhos, né? No dedo indicador, falange proximal, média e distal. E essas falanges, elas começam, em vez de ficar alinhadinhas, uma desce um pouquinho, descentraliza. Então, assim, a técnica é buscar esse ajuste de novo. Isso alivia muita dor, diminui a artrose das mãos. Então, e aí a pessoa recupera a função. Os leigos vão buscar lá na internet uma solução para dor nas mãos. Aí as pessoas falam, aperte a bolinha. É péssimo, porque reforça o padrão flexor. Legal. Então, assim, infelizmente, a internet às vezes não dá bons conselhos. Às vezes não, muitas vezes. Muitas vezes. Então, tem que buscar. E na maioria das vezes a gente tem que ensinar o quê? Estender os dedos, espreguiçar os dedos, né? Então, fazer movimentos dessa maneira aqui, porque a gente tem que quebrar esse padrão. Aí, além dos padrões do dia a dia, como a gente fala de se alimentar direito e fazer atividade física, você colocaria nessa lista, a partir da sua profissão, que a gente, por exemplo, não tem o hábito cultural, inclusive, eu nem vou falar de alongamento aqui, mas de esticar os nossos membros todo dia? São coisas habituais que nós não fazemos. Na sua área, assim, eu vi há um tempo atrás uma matéria, foi um documentário na Netflix que falava de um estudo sobre as zonas azuis. Você chegou a ter oportunidade de ver esse trabalho? É um jornalista, acho que inglês, se não me engano. Tá. E ele falava exatamente sobre estilo de vida. Sim. E aí, no estudo dele, ele estudou regiões que ele chama de zonas azuis, que são as pessoas que vivem mais de 100 anos. Legal. São as pessoas mais ativas. Têm uma vida simples, não têm contato tanto com a internet, mas nunca pararam de trabalhar. Então, assim, quanto mais ativo nós aprendemos a ser, muito mais saudável para o corpo. Quando você fala em cura sem dor, a força da expressão, o ser humano tem uma dificuldade de lidar com a dor. Então, é porque assim, a técnica, a vantagem do método Soyer, eu posso exemplificar com um caso. Ontem chegou um paciente novo, é um indivíduo de 42 anos, é dono de um lavacar, trabalha há 20 anos que ele usa aquela pistola de jato d'água. E aí ele apoiava sempre na mão esquerda e com um desvio de punho, né? Então, há 2 anos ele iniciou uma dor muito grande no punho. 2 meses para cá, agudizou de tal forma que começa a dificultar o trabalho dele. Foi buscar uma orientação médica, o ortopedista passou um anti-inflamatório, isso e aquilo, mas está relacionado ao posicionamento. Então, assim, que jeito que o método Soyer enxerga aquilo? Primeiro, padrão de movimento. Okay. Então, ele trabalha o tempo inteiro com desvio, o tendão está sobrecarregado, inflama, só que ele criou uma disfunção enorme em toda essa articulação. E aí foi orientado que ele fizesse lá uma fisioterapia convencional,
Não resolveu, então vai ficando numa situação desanimado, foi para a academia, impossível fazer movimentos, piorou mais ainda. Estava crônico. Né? E aí a técnica, ela na realidade, ela é muito indolor, porque você pega aquele punho, depois de que viu exatamente, ele não conseguia fazer nenhum movimento de extensão, desvio doloroso, etc. Você começa a trabalhar, abre espaço, reorganização, alinhamento. Na realidade, a técnica em si vai produzindo conforto naquela articulação. Então, no final de 1 hora, ele tinha menos edema no punho, ele tinha recuperado o movimento de extensão, saiu, obviamente, com uma bandagem protetora para que ele conseguisse voltar para casa com o punho alinhado, tinha uma série de orientações e aos poucos vai começar. E aí vamos começar a orientá-lo a recuperar o uso daquele braço, mas não no padrão de desvio. Né? No começo com proteções e etc., mas ele vai recuperar a função. O mesmo corpo que se acomoda e aí entra em fadiga ou repetição e apresenta a conta, né, para a gente no dia a dia, de forma leiga, ele é um corpo que se reorganiza também? Sim, sim. Sim, a questão exatamente são as direções, né? A gente leva o nosso corpo a uma situação de sobrecarga, fadiga, inflamação, porque a gente não valoriza esse cuidado de se sentar de uma forma mais adequada, né? De reorganizar a nossa coluna de uma forma que você não sente torto ou sobrecarregue uma estrutura articular ou ligamentar ou tendínea, que seja. Então, assim, quanto mais a gente distribui, entre aspas, as nossas forças e o nosso peso, tudo fica melhor. Sem querer ir para os extremos no sentido da ideia, nós temos, lógico, a gente está falando aqui que vida sedentária nunca é bom, em lugar nenhum, só que temos também a questão cultural de parte dos frequentadores de academias que levam à exaustão o sentido de lidar com o próprio corpo. Tudo que é extremo é ruim? Eu sou do palpite que o bom senso é o melhor caminho, né? As pessoas hoje em dia estão com uma preocupação, um culto ao corpo muito grande, entram às vezes numa situação de vigorexia, né? Então é um indivíduo que se vicia tanto em fazer atividade física que ele sobrecarrega. Então ele vai sofrer também, né? Então nós também às vezes recebemos alguns indivíduos que vêm machucados de academia, assim, trabalha tão excessivamente um determinado grupo muscular que aquela região entra numa situação de contratura e acaba as articulações ali envolvidas vão estar sofrendo também. Então, o segredo é bom senso, né? Eu vou me permitir fazer um pequeno exemplo aqui para entrar em outros recortes. A pandemia, como para muitos, né, usando esse referencial também para fazer uma reflexão de espelho aqui, causou uma desorganização social, as pessoas muito em casa, muita gente deixou de fazer exercício. Eu fui parte de vítima disso, embora tenha um corpo de 1,90 m, um peso adequado, sempre com atividade física. A ideia de não sair, de ficar em casa, quebrou esta rotina. Eu demorei pouco mais de 2 anos para voltar. Quando voltei, por causa da idade, mais de 50 anos, apareceu um processo de artrose aqui. Eu fui osteopata e depois com orientações corrigi com Pilates, ainda não que legal. Ou seja, as Excelente. duas coisas para mim funcionaram. Seriam 2 bons exemplos? Exato, excelente. Porque o osteopata ele tem exatamente a mesma percepção, realinhamento. Então, todas essas técnicas, elas são, eu diria que assim, aparentadas. Elas buscam uma reorganização do corpo. O Pilates, ele vem, assim, ele é uma técnica extremamente dinâmica, usa estrutura da mola como um recurso para desafiar o corpo, tanto que você faz o que a gente chama de força concêntrica e na hora que você tem que soltar a mola, você vai fazer a força excêntrica. Então, você vai estar usando esse recurso nas duas direções e a fibra muscular, ela está sendo treinada tanto no concêntrico quanto no excêntrico. Então, a eficiência da técnica é excelente. Por isso é que seria correto, de forma muito simplista, superficial, comentar que por essas características o Pilates tem reações
com o corpo muito diferente de um aparelho dinâmico ali da academia? Eu diria assim... Ou são coisas diferentes? Não, eu acho que são coisas que não, assim, não são excludentes e elas podem se somar. Né? Nós utilizamos a técnica Pilates na minha clínica muito como uma forma até de evoluir o tratamento, né? Então o paciente chegou com dor, ele vai provavelmente, nós vamos utilizar alguma técnica de terapia manual de acordo com cada caso, por isso que a gente trabalha com N técnicas, né? Então vai usar o nosso pool de recursos ali para direcionar para aquele caso. Ele está melhor, ele precisa estruturar, ele precisa manter aquilo bem. Então, para isso, ele vai se fortalecer. Aí passa para o estágio do Pilates. Ele é um indivíduo idoso, ele precisa trabalhar com mais carga, por exemplo. Talvez a musculação também seja indicada para ele. Legal. Às vezes ele precisa trabalhar com um pouco mais de força. Por quê? O idoso, ele tem uma tendência ao que a gente chama de sarcopenia, que é a perda realmente de tecido, de estrutura muscular. Então ele precisa ou ele está tendo perda óssea, porque ele está entrando num padrão de osteopenia ou osteoporose. Então ele também vai precisar de um trabalho um pouquinho mais de carga. Agora, lá nós temos idosos que fazem pilates, musculação, uma coisa não exclui a outra. Tá. Nessa questão clínica, para falar alguns dessas questões, você comentou tendinite, por exemplo. A artrose é um outro nível de problema físico ou não são classificados desta forma como mais agudo ou não? Na artrose, na realidade, é quando eu já tenho um desgaste articular. Okay. Né? Então, assim, na maioria das vezes, as pessoas começam com uma estrutura desalinhada em que ela pode ter uma inflamação ou da estrutura cartilaginosa que envolve aquela articulação. O tendão é o que vai fazer a ligação do músculo no osso. Então, às vezes, ele, por uma situação de desalinhamento, algum dos tendões daquela articulação podem inflamar. Eu posso ter uma outra estrutura, que é o ligamento, que liga osso com osso, que também inflama. Então, assim, nós temos vários tecidos, esses tecidos a gente chama de tecidos moles, né, que vão se desorganizar, e na medida que isso tudo se desgasta, pode vir também o desgaste ósseo. Então, a artrose já é o desgaste ósseo. E o caso da hérnia de disco, é um processo inflamatório? Então, o disco intervertebral, ele seria a estrutura que eu falo que assim, ele tem duas funções básicas ali, né? Ele está entre as vértebras da coluna, então ele está fazendo ali um papel de amortecedor, e ele é um espaçador de vértebra, porque eu vou ter a passagem dos nervos ali. Então, entre duas vértebras, eu vou ter dois nervos saindo, um pela direita ou pela esquerda, né? Então, ele faz esse entre aspas, ele é um espaçador, ele faz com que a passagem do nervo seja mais ampla. Se eu tenho um disco que ele se desgasta, então a hérnia é quando ele sai do seu percurso ali, né? Tá. Então ela se extravasa, né? O disco ele se extravasa e ele pode simplesmente se aproximar do nervo e criar uma irritação neural. Por isso que o indivíduo vai ter, às vezes, uma dor irradiada para a perna, uma dor irradiada para o glúteo. Então vai ter um comprometimento do nervo associadamente, né? Então isso gera muita dor, né? E você tem a situação também em que o disco simplesmente ele se desgasta, ele vai perdendo altura. E aí você vai ter também, muitas vezes, dor lombar ou às vezes, perda de força nas pernas, porque o nervo também está sendo pressionado. Então, é uma patologia que a importância de você ter o que a gente chama na reeducação, que eu manter a altura do meu tronco. Quanto mais eu consigo preservar a altura do meu tronco e eu mantenho o que a gente chama de alongamento axial, menos pressão sobre os discos. Para isso tem que ser treinado. Se eu tenho exercícios de força, que a gente está falando um pouco disso, né, para manter essa máquina toda e de mexer, ativar ela dentro das características padrão, uma espécie de tentar olhar de forma sistêmica essa questão, como é que você inclui o papel do alongamento nessa história?
O alongamento de uns anos para cá foi muito desprestigiado, vamos dizer assim, né? Até tem uma tese, desculpe no parênteses aqui, que não faz alongamento antes do futebol, não, só ao final. Criou-se muita polêmica. E aí usa-se um novo termo, que é mobilidade. Na realidade, ter mobilidade ou ter alongamento, eu diria que it's the same, é a mesma coisa. Então, assim, é claro que, assim, tudo tem um tanto bom, e depende, e para quem, né? Sim. Se o indivíduo é extremamente encurtado e ele não tem ele tem tanto encurtamento muscular posterior de perna, que ele não consegue nem se sentar a 90 graus, porque a musculatura dele é tão encurtada que não permite que ele tenha uma boa angulação, ele vai precisar de alongamento ou de exercícios de mobilidade. Algumas funções. E nós temos outras pessoas que têm hipermobilidade. Esse indivíduo precisa muito mais de organização e aprender a proteger. É aquele indivíduo que vai pegar o polegar e vai encostar aqui. Estou conversando com a Larissa aqui, minha esposa. Porque coloca o pé nas costas sem precisar esquentar o corpo. É a que menos precisa de alongamento, entendeu? Então é para quem e para quê, né? Legal. Então assim, a gente tem que entender o indivíduo e entender a necessidade de cada um. Tá. Mas o alongamento é bem-vindo para muitas situações. A gente está fazendo vários recortes aqui com a Laura, na sua forma de conhecer ela também, lógico que a profissão do dia a dia, a gente falou da rede social, que acaba prejudicando em boa parte do que a gente está fazendo aqui, enfim, por desinformação, falta de origem, pesquisa. Colchão e travesseiro, tem uma série de indicações, algumas vendendo maravilhas do fim do mundo. É lógico que dormir bem, com a densidade adequada, de forma geral, seria adequada a postura, o jeito, o dado, tem toda uma ciência relacionada a isso. Mas até que ponto essas informações todas acabam nos prejudicando na hora de escolher? É muito difícil hoje você ter uma informação segura, leiga lá no vídeo. Entendi. Eu sempre parto da situação mais simples, né? Eu acho que o colchão, ele tem que estar, ele não precisa ser esse colchão absurdamente caro, com mola ensacada, com isso, com aquilo, não sei o quê. Duro com a pedra ou não? Não tem necessidade nenhuma. Assim, mas é claro que assim, a gente tem que pensar nesse indivíduo dormindo e descansando e tendo conforto. Se a pessoa dorme numa estrutura que ela fica com as articulações sem suporte, muito desalinhadas, ela vai às vezes ter a dor do acordar porque ela dormiu mal, entre aspas, né? Então, para se indicar um colchão, primeiro a gente tem que entender como a pessoa dorme. Esse é o primeiro caminho, né? E para entender a necessidade dela. Ela acorda com dor? Não acorda. Então, provavelmente, o problema dela não está no colchão. Né? Agora, o indivíduo especificamente, eu acordo com dor, então esse colchão não está adequado. Né? Então a gente tem que entender, é um colchão que a pessoa está dormindo, é muito mole, é muito rígido, e aí a gente vai adequar de acordo com cada indivíduo. Né? Então assim, tem muito detalhe, se essa pessoa tem uma escoliose, um desvio de coluna, ela tem um padrão de dormir que é mais de lado ou gosta mais de dormir de barriga para cima. Então, eu falo que assim, você tem que entender se a causa da dor está relacionada primeiro ao colchão ou não, né? E se para ela, aquilo que vai. Mas, normalmente, para resumir, um colchão de densidade adequada, de acordo com o peso de cada um, tá ok. De novo, a questão das abordagens, pensando nessas várias frentes do que eu chamaria aqui de abordagem integrativa, anotei para falar da Corporal Line. Então, não é como menu de restaurante, usando uma analogia comum. Não serve o mesmo prato para todo mundo. Exatamente. Eu falo que assim, a gente tem que ter o entendimento de quanto mais a gente conseguir entender aquele indivíduo, a necessidade dele, e quando a pessoa vem com uma história de dor. Então, deu exemplo. Está relacionada ao colchão? Não está. Está relacionada, ele trabalha o dia inteiro sentado. Está relacionado, ele fica 2 horas sentado, a dor começa. Ok. Então, vamos entender, inclusive, essa cadeira desse indivíduo, né? E como ele se senta. Então, entre aspas, o tratamento tem que ser personalizado, né? Eu gostei muito da questão da osteopatia, né? Aqui colocando sempre como leigo e paciente também, porque eu fui verificar formas de utilização do corpo e
coisas que estavam tortas em mim que nem eu tinha ideia. Por exemplo, a distância, eu sou canhoto, de uma perna para outra ao longo do tempo, por várias razões, ela tinha uma diferença. Uma diferencinha, e isso está relacionado, às vezes, na maioria das vezes, né, eu tenho meu colega lá na clínica, que é o Oswaldo Pinho, ele fala, a diferença não é real. Tem também pacientes que tem indivíduos que também têm uma pequena diferencinha de comprimento de perna e você nos seus 1,90 m, às vezes pode ter um centímetro de diferença e não ser representativo. Sim. Mas o indivíduo que tem 1,5 m, ter um centímetro de diferença real de perna pode representar um problema. Então a gente também tem que entender a relação de cada um. Mas muitas vezes a gente chama ela da falsa perna curta, porque está relacionado a um desequilíbrio da própria pelve. Tá. E aí o corpo, como diz, ele vai se ajustando às nossas dificuldades ou às nossas acomodações? Compensando. Só que esse caminho das compensações vai chegando uma hora que eu me adapto a uma dor. Porque se eu tenho uma dor lá no meu pé direito, por exemplo, né? Aí eu começo a jogar mais peso na perna esquerda. Aí eu começo a jogar, muitas vezes, mais peso no meu quadril esquerdo. Então, às vezes, surge uma dor no meu quadril ou nas minhas costas, e na realidade está porque eu estou deixando de usar meu pé direito. Então, a conta vai chegar. Tem vários padrões, lógico, de acordo com a vida do indivíduo, do dia a dia, sobre a quantidade de vezes que seria razoável que eu fizesse exercício para ter algum nível de resposta. Assim. Usando o extremo de novo, se eu só jogo bola com a turminha do domingo de manhã, que é ruim ainda, porque trabalhou no final de semana, foi numa festa no sábado, aí é horrível, eu tô falando porque tem muitos amigos nessa situação e eu fico pegando nos pés dele. Agora, tem gente que vai todo dia na academia, ok? Tá bom, mas pensando no ponto de equilíbrio de novo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como a gente diria. O fazer exercício todos os dias não é o problema. O problema é, às vezes, fazer exatamente os mesmos exercícios todos os dias. O indivíduo que faz coisas diversificadas acaba tendo, muitas vezes, colhendo mais frutos. Então, o indivíduo faz 3 vezes na semana academia, mas os outros 2 dias ele nada, o outro dia ele caminha, o outro dia ele faz um pilates. Então, assim, aquele indivíduo que diversifica mais, ele provavelmente vai ser mais saudável. E ele pode fazer atividade, porque a gente é um ser ativo. Legal. Então, assim, agora, ele vai lá na musculação e faz a musculação 7 dias na semana, no mesmo padrão, ele pode entrar em sobrecarga. Então, agora, se ele fizesse atividades, talvez, alternadas, aí provavelmente ele não se sobrecarrega. O que você pensa sobre a convivência com a dor? A convivência com a dor é péssima, porque eu falo que físico e emocional andam de mãos dadas. Então, o indivíduo que convive com dor, muitas vezes ele começa a ter efeitos, inclusive, emocionais. Então, ele pode ficar um indivíduo mais irritado, mais deprimido, porque ele está se acostumando a conviver com dor e ele não está dando solução para a vida dele. Então, isso muitas vezes ele se sente desanimado de ter uma vida social porque ele vai numa festa e ele vai sentir mais dor, de ficar mais tempo sentado ou mais tempo em pé. Então, prejudica a vida social dele. Então, assim, conviver com dor é péssimo caminho. O que você pensa, Laura, sobre essa questão da idade proporcionalmente à necessidade de a gente ter atividades por causa de todos esses fatores que você já comentou, o osso fica mais fraco, a musculatura, o corpo reage de outro jeito. Porém, eu tenho tempo de resposta, de descanso do corpo. Estamos falando aqui da população que, obviamente, vai viver cada vez mais, felizmente, e ser maioria já no nosso país. Sim. Tem uma médica que é a doutora, acho que é Maria Lúcia Quintana, se não me engano, que ela fala sobre a longevidade, né? E ela é uma estudiosa hoje em dia disso, e ela fala exatamente que, assim, envelhecer não é fácil. Dizer que é a melhor idade e tudo mais é um pouco de eufemismo. Então, assim, nós temos que nos preparar, porque nós estamos todos envelhecendo, e como nós queremos envelhecer? Queremos envelhecer bem, queremos envelhecer com dignidade, queremos ser idosos ativos. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte.
Isso, contar só com a sorte da boa genética, eu diria que não é o melhor caminho. Então, essa médica, ela dá um exemplo que ela fala que é você que vai se preparar para uma viagem no deserto. Então, se você vai para o deserto, você tem que levar água, você tem que ver a roupa apropriada, você tem que levar um chapéu, Então, a gente tem que se preparar para a velhice. E, para isso, a gente tem que se cuidar mais, né? Então, tem que fazer mais atividade física. O corpo, se ele não for cuidado, ele vai ter um processo natural de envelhecimento. Então, nós vamos perder mobilidade, vamos perder força, vamos perder densidade óssea, vamos perder equilíbrio, vamos perder toda a parte de comunicação. Então, a gente tem que lutar contra, a gente tem que, né, favorecer esse caminho. Para isso, tem que batalhar. O que você diz sobre o modismo brasileiro? Adora tomar remédio por conta própria, dos analgésicos, por exemplo. Tem qualquer coisinha ali. Eu acho que eu vou ficar com dor de cabeça. Nem estou dizendo disso, né? E tem a turminha que joga futebol e que tem o hábito de ficar tomando 2 comprimidinhos logo depois que sai do fogo. A dor, na realidade, ela nada mais é do que uma informação, né? Então, assim, se a gente respeitasse a dor no sentido de entender, se eu tenho essa dor, ela está me informando que algo não vai bem no meu corpo. Então, em vez de eu simplesmente camuflar essa dor, eliminá-la, que tal eu entender por que ela existe, né? Então, é que nem as mães desesperadas com um filho que faz uma febre. A febre também tem um significado, o corpo está querendo combater provavelmente uma infecção. Eu tenho que entender por que meu filho está fazendo febre, em vez de simplesmente eliminar a febre e não entender o porquê, né? Você, quando não está educadora física, não está fisioterapeuta, não está na clínica, gosta de fazer o quê? Gosto de viajar, gosto de andar a cavalo, gosto de observar os pássaros, gosto de fazer vários hobbies. Gosto de estudar idiomas, gosto de conhecer o mundo, gosto de conhecer as pessoas, gosto da vida. O Kaufmann origem aqui, alemão? Alemão. Alemão. O Fidalgo? Português. Português. O seu Oswaldo atuava em que área? Fazia o quê? Meu pai, ele era pesquisador, biólogo. 97 anos. Pesquisador. Moramos um bom tempo fora do Brasil, na minha infância. Praticamente saí do Brasil com 10 meses e voltei com quase 5 anos. Nossa. Ele, pesquisador, trabalhou 2 anos nos Estados Unidos e depois uma parte da pesquisa em Europa, especializado em fungos, né, em cogumelos. E na época dele, como cientista, escreveu, durante a fase ativa dele, o dicionário mais completo de micologia do planeta na época. Hoje, com certeza, não. Mas deu uma contribuição científica, então daí o gosto de viajar pelo mundo. E a dona Eneida? Minha mãe também é pesquisadora, junto com ele. Você tem uma médica e uma fisioterapeuta. Isso. Lá próxima, frutos da relação com o Sandro, que é psicólogo. Isso. Então, na realidade, marido biólogo, mas da área da psicobiologia. Desculpa, estou montando a árvore genealógica mais próxima da Laura aqui. Laura, muito obrigado por você ter feito esse recorte conosco. A gente vai diversificando o número de perguntas e coisas que vão surgindo na cabeça. A ideia é sempre isso, de trocar as experiências através do que a gente chama dos atores sociais. E aqui tem gente, a gente está numa sala, né, de TV, conversando com quem está do lado de lá. E se eu não te deixei falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, eu só tenho a agradecer. Eu falo que eu tenho a agradecer a Bauru, porque eu falo que foi uma cidade que me acolheu muito bem. E eu estou aqui há 35 anos como fisioterapeuta e eu falo que minhas filhas já são bauruenses, então eu me sinto já uma bauruense também e é muito gostoso contribuir com a cidade, assim, tentando trazer o melhor que a gente conhece da fisioterapia. Você está lá na Corporal Line, na rua Bartolomeu de Guzmão, 885. Tá, Vida Nossa Senhora de Fátima, logo acima ali. Isso. Tá. Laura Karen Kaufmann Fidalgo Karamaski. Fala a pronúncia correta. Obrigado por ter vindo conversar conosco. Para vocês que acompanharam o nosso bate-papo, não se preocupem em sair correndo, né, e nem fazer alongamento todo dia,
falando do conteúdo, lógico, como uma figura de linguagem, mas olha, o pessoal do analgésico no final de semana, dá uma olhadinha no corpo se você está corretamente utilizando as suas questões no dia a dia, mas na verdade eu estou chamando a atenção porque você sabe que o Câmara Livre você assiste a hora que você quiser. É um documento público, dá uma esticada no corpo, vê se você cuidou dele bonitinho e está lá na página da TV Câmara no YouTube em vídeos. Até nosso próximo encontro.